E agora, pessoal, eu peço a atenção de todos vocês, porque o assunto que a gente vai abordar agora, eu vou te dizer, é de dar um embrulho no estômago, um aperto na garganta. Estão vendo esse homem aí sendo conduzido por um policial militar? Ele é pai de um bebê, uma menininha, com 1 mês e 23 dias, uma recém-nascida. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, vocês já pegaram um bebê recém-nascido no colo? Sabem o quanto um bebê é frágil? A gente fica ali com medo, né, de machucar, pega com todo cuidado, com toda delicadeza. Só que esse pai, ele é o principal suspeito de ter quebrado as 2 pernas de uma recém-nascida. E é por isso que ele está sendo ali conduzido. Um caso horroroso, que eu vou te dizer que foi tema de muita discussão nossa aqui na madrugada, porque a gente não consegue entender por que o ser humano consegue e pode ser tão cruel. Tudo foi descoberto depois que a mãe, com 24 anos, chegou no Hospital Municipal Antônio Carneiro, em Valadares, né, região ali de João Pinheiro, para buscar atendimento para a filha. Deixa eu chamar a Débora Pérez, que tem as informações. E Débora, o que chama a atenção também é que, além de cruéis, acham que a gente é bobo, né? Acham que os médicos que vão atender, que estão lá, profissionais sérios, são bobos. Porque essa mãe chegou dizendo que a menininha de 1 mês teria caído do carrinho, né, Débora? Exatamente, Meire. Essa foi a primeira versão apresentada por essa mulher, por essa mãe de 24 anos. Essa criança, além dos ferimentos ali nas perninhas, ela também chegou com uma outra fratura que já estava quase cicatrizada na clavícula. Inclusive, o médico que fez o atendimento a essa criança deu entrevista e comentou um pouco sobre a situação. A gente recebeu hoje essa criança de 1 mês e 23 dias, apresentando 2 fraturas no fêmur, bilateralmente, né? Fêmur direito, fêmur esquerdo. Essa é uma fratura de alto impacto. Então, assim, significa que ela sofreu algum trauma de grande energia. A gente não pode afirmar qual foi o trauma, né? Isso aí é função da polícia. Foi a mãe que trouxe ela aqui. A criança estava com um choro inconsolável, né? Porque é uma situação realmente que causa muita dor, né? Então, medicação difícil de controlar, né? A gente dá uma medicação para tirar a dor, mas como a fratura é muito grande, se encosta, a criança acaba movimentando, é dor o tempo todo, né? Então acaba assim uma situação difícil de controlar mesmo. A mãe estava levemente apática, não sabia, contou uma história que não condiz muito com a realidade do trauma e do tipo da energia para causar uma fratura, que foi quando levantou a suspeita e a gente acionou os conselhos aí a partir daí. Tem essas 2 fraturas no fêmur e uma na clavícula esquerda. Aparentemente, a da clavícula é mais antiga do que a do fêmur. Então, pode ter sido alguma situação aí já anterior a essa do fêmur de agora, né? No primeiro momento, então, essa mãe apresentou uma versão completamente diferente da que ela conversou depois, posteriormente, com os policiais. No primeiro momento, ela disse que foi um acidente doméstico, que essa criança acabou caindo de um carrinho e, por conta dessa queda, ela teve, então, essas lesões. Depois, na presença dos policiais, que inclusive foi chamada ali pela direção do hospital, ela já disse que a história era completamente diferente. Essa mãe acabou revelando ali para os policiais que na sexta-feira, dia 19 de maio, ela deixou essa criança nos cuidados do pai, enquanto ela cuidava das tarefas domésticas. E um momento depois, na hora que ela foi encontrar com essa criança de novo em um dos cômodos dessa residência, a menina já estava chorando. Diante disso, então, essa mulher de 24 anos, ela foi detida por omissão de socorro. A polícia, em seguida, deteve também o pai do bebê, um homem de 23 anos, acusando-o de lesão corporal grave. Um outro detalhe muito importante nessa história é que alguns vizinhos ali tiveram também a oportunidade de conversar com os policiais. Nesses relatos, eles contaram que esse casal já perdeu uma outra criança, um outro bebê de apenas 1 mês de idade. Embora nessa outra ocasião a morte dessa criança tenha sido natural, esse outro caso também veio à tona e está sendo investigado. A bebê então foi transferida com urgência para o Hospital Regional Antônio Dias, na cidade de Patos de Minas. O caso agora está sob a jurisdição da Polícia Judiciária, que vai conduzir, claro, uma longa investigação para entender exatamente o que aconteceu. Esse casal, então, eles continuam
continuam presos e vai aguardar esse processo de investigação na cadeia. A gente segue acompanhando também, trazendo todos os detalhes ao longo da nossa programação, mas com certeza é uma história que precisa e muito de esclarecimento, né, Miri? Sem dúvida. Débora, obrigada pelas informações. Me dói na alma imaginar que o pai e a mãe, que deveriam proteger, que deveriam zelar, cuidar, podem ter sido aí autores de uma agressão covarde e cruel. Quebrar as duas pernas de uma bebê recém-nascida. O que passa pela cabeça de uma pessoa? Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. A gente vai seguir acompanhando, como a Débora disse, esse bebezinho, né? É uma recém-nascida, gente. Ela segue internada na cidade de Patos de Minas e a gente quer saber, inclusive, sobre a outra morte. Se esse casal perdeu um outro bebê, em que circunstância foi? De que forma foi? A gente não está fazendo julgamento, não cabe a gente aqui fazer investigação, mas liga um alerta. E as autoridades já estão cientes disso também. E agora vão investigar. Bebê com as duas pernas quebradas, com um machucado no nariz, com um mês e 23 dias, já com um machucado que foi, como se diz assim, já é antigo, na clavícula. Como é que esse bebezinho está sendo cuidado? A gente espera que esse bebê não volte para esses pais até que a investigação seja concluída. Inclusive, eu quero conversar com o delegado que está com a gente, que vai conversar conosco, que está cuidando do caso, doutor Daniel Pedro. Doutor, muito bom dia, o senhor me ouve? Bom dia, Miri. Ouço sim. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade de conversar com a gente sobre esse caso que eu, como mãe de duas crianças, estou aqui chocada e acredito que vocês também estejam. Em que pé que está a investigação, doutor? Bom dia, Miri, todos os telespectadores, telespectadoras. Ontem apontou na nossa delegacia essa situação. Inicialmente, constatamos que a criança possuía várias lesões no corpo, né? Então, são lesões inclusive antigas. Provavelmente ela estava sendo vítima de maus tratos há tempos. Ocorre que a mãe da criança alegou que está sendo ameaçada pelo marido. E também possui um histórico de violência, o marido em relação à mulher, no que tange à Lei Maria da Penha, né? Como a situação não estava em flagrante delito, resolvemos liberar a mãe para a gente poder angariar mais provas para concluir quem foi o responsável pelas lesões da criança. E o pai, ele foi preso pelo crime de ameaça em relação à Lei Maria da Penha e foi representada a sua prisão preventiva em relação aos fatos ocorridos em relação à criança. Estamos verificando se a mãe também foi responsável pelas lesões e assim que as investigações foram concluídas, a gente fará uma nota, faremos uma coletiva e informaremos a todos o resultado das apurações. Mas, doutor, ela no primeiro momento ela contou uma outra versão, né? Ela não entregou de cara ao marido. Exatamente. Pelo fato do marido ser uma pessoa ele é extremamente violento, né? Ela ficou com medo de falar a verdade, inclusive o marido, desde sexta-feira, estaria trancando ela dentro de casa, para ela não poder narrar os fatos. E somente na segunda-feira, após o marido ir ao trabalho, que ela foi ao hospital procurar ajuda. Chega a doer na alma. O senhor é pai, doutor? Eu não sou pai não, mas é uma situação que dói muito a gente, né? Inclusive, quase nem dormi essa noite, pensando nesse assunto aí. Eu estou até aqui na delegacia já, procedendo com as diligências para a gente adiantar o caso. Acredito. Esse bebezinho segue internado e depois que ele receber alta, vai direto para um abrigo? Como é que vai ser isso, doutor? Porque agora é um cuidado muito grande, né? Isso. A gente está fazendo a interlocução aqui junto com o Conselho Tutelar para verificar um familiar mais próximo para poder ficar com a criança, né? Uhum. Que é o procedimento legal cabível. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista. Nós estamos aqui, sempre dispostos a conversa. Se tiver uma atualização, por favor, queremos saber. Sim, senhora. E bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Assim que terminarmos as investigações, faremos uma coletiva e explicaremos ao público aí tudo o que aconteceu nesse caso, tá bom? Tá certo, muito obrigada. Agora são 7h14. Acabamos de ouvir o delegado que está cuidando do caso. E como vocês viram, né? Ele nem dormiu essa noite. Tamanha barbaridade. Uma autoridade policial que está acostumado já a lidar com casos difíceis, acabou confessando aqui, ao vivo para a gente, que nem dormiu
tamanha a brutalidade dessa história. E é claro que a gente vai seguir acompanhando tudo e atualizando para você, mas a gente espera que se uma pessoa que tem a capacidade de quebrar 2 pernas de um bebê recém-nascido, fique onde? Onde? Atrás das grades. É o mínimo.